Essa de longe é a melhor chance nos últimos 4 anos para você fazer muito dinheiro com o Bitcoin e com o mercado de criptomoedas, mas não significa que é dinheiro fácil. Por isso, nesse vídeo eu vou te passar um guia completo de como que você vai extrair o máximo do mercado para quem sabe fazer muito dinheiro ou até mudar a tua vida. Eu quero que você preste muita atenção porque eu vou te mostrar o tamanho da oportunidade que você está vendo, só que não é todo mundo que vai sair como vitorioso nessa história. Todo mundo tem o mesmo objetivo, fazer muito dinheiro, multiplicar por 10, 20, 30, 50 vezes, fazer milhões com o mercado, todo mundo tem esse objetivo. Todo mundo vai conseguir? Claro que não. Então como que você faz para se destacar? Com conhecimento. Nesse vídeo vai ser essencial a informação que eu vou te passar. Então presta muita atenção. Olha só, nós temos aqui um padrão histórico que acontece quando o Bitcoin chega na região máxima histórica dele. Que a gente está tendo agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. O Bitcoin bateu 2021, o topo nos 70 mil dólares, e agora a gente está brigando para passar essa região. Você está vendo que está tendo uma dificuldade aqui no gráfico mensal. Então cada barra que você está vendo representa um mês da movimentação do preço do Bitcoin. E você está vendo que a gente está tendo uma batalha. A gente não está fazendo isso de forma fácil, né? Rompendo para cima e subindo como todo mundo espera. Isso porque é normal que o mercado trabalhe em uma região tão importante como sua máxima histórica, com uma região para fazer o quê? Vendas. É por isso que nós temos, historicamente, uma pressão vendedora quando o mercado chega nesses níveis. Foi o que aconteceu em 2024 agora, em 2021, em 2019, quando ele chegou e tentou romper esse topo, e também, por incrível que pareça, em 2013. Então presta atenção que isso aqui é histórico. Se você está achando que agora é uma hora de vender, você está do lado errado da força aqui no mercado. Por quê? Porque isso é histórico. Quando nós temos uma queda, temos com isso muito sentimento de medo. Só que esse mercado, se você for seguir a tua emoção, você vai quebrar muito a cara. Então você tem que ficar muito esperto e botar uma coisa na frente do teu emocional para você não ficar se emocionando e agindo com base em impulso. Como que você faz isso? Com conhecimento, com técnica. Então, entendendo que isso aqui é só um padrão histórico que acontece e que é normal que a gente veja nas próximas semanas e meses o mercado rompendo para cima, como que você vai certificar que você vai aproveitar essa oportunidade? Bom, nós temos aqui duas formas de ganhar dinheiro. Um, com o próprio Bitcoin, e dois, com as outras criptomoedas. E aí a história fica um pouco complexa, porque o Bitcoin é a moeda mais segura que nós temos. Agora, se você pegar as altcoins, elas são mais voláteis. Então elas são mais arriscadas para a tua grana. Então você pegar todo o seu dinheiro e jogar nas altcoins é uma jogada arriscadíssima. Mas o retorno que isso pode te dar é interessante. Então você tem que botar na balança. Eu perderia todo esse dinheiro em caso o mercado caia? Em troca de um possível lucro interessante? Tudo tem risco nesse mercado, você tem que entender isso. Não existe dinheiro de graça, não existe dinheiro garantido, isso aqui não é renda fixa, vai muito além da renda variável. Então presta atenção e vamos jogar esse jogo da forma certa. Para você chegar no veredito, no que fazer, qual a melhor decisão, entenda o contexto que o mercado fez até esse momento. Nós vimos o Bitcoin muito forte em 2023, 2024. Se você quisesse se posicionar nesse meio do caminho, você tinha que esperar uma queda. E eu venho falando nas últimas semanas, últimos meses, que é muito provável que a gente tenha uma oportunidade de entrar no mercado quando ele estiver perto do halving, que aí nós temos sim uma oportunidade histórica de uma queda para se posicionar de uma forma inteligente, porque comprar enquanto o negócio está subindo, você tem que ser muito exigente na técnica. Mas se você comprar errado, você pode comprar topo. O que acontece? Você compra, o mercado cai logo em seguida e você dá com prejuízo enorme. Foi exatamente isso que aconteceu com várias altcoins, tá? Com várias criptomoedas. Vou pegar aqui como exemplo DYDX, que eu tinha falado em um vídeo, e presta atenção no seguinte. Você vai ver que nas últimas semanas essa moeda estava subindo muito e em questão de dias ela chegou a cair aqui 64%. Ou seja, quem ficou vendo vídeo de vários youtubers aí responsáveis vai perceber que muita gente está falando para você comprar aqui em cima, sendo que o mercado já estava demonstrando sinais de fraqueza. Moral da história, você tem um prejuízo aqui de 65%, o que não é nem um pouco legal. E se você fosse um pouco mais paciente, soubesse um pouco de técnica, você encontraria uma oportunidade para se posicionar depois dessa queda.
E aí sim, comprando o dobro da quantidade de moedas que você compraria normalmente. Então, olha só, se você fosse um pouco mais paciente, esperasse o momento certo, você conseguiria ter o poder de compra dobrado. Isso é muito importante, isso vai te refletir um lucro muito maior no futuro. Esse momento chegou. E esse momento geralmente acontece o que? Antes do halving e Tuxi. Na época do halving, bem pertinho, o mercado teve uma queda muito forte, que foi excelente. E a gente teve aqui uma queda de 50% nas altcoins em alguns dias. E a pergunta que você faz, hora de comprar? Hora de comprar o quê? E aí, a resposta é bem simples. Acaba sendo melhor você fazer uma compra, seja de Bitcoin, seja de altcoins, aqui no topo, ou depois que as altcoins caírem 50%, ou também, em outro caso, caso o Bitcoin tenha caído aqui 20%. É muito melhor você comprar durante a queda do que durante a alta, porque o risco de você comprar topos, você não sabe identificar sinais técnicos, cara, você vai quebrar a cara, teu poder de compra vai ser reduzido em um ciclo de alta do mercado que tá meio arriscado o negócio. O potencial de lucro está muito mais enxuto do que se você comparar com 2020 e 2021. A situação de mercado mudou completamente, a situação macroeconômica mudou completamente. Isso não significa que todo o ciclo de alta do Bitcoin vai ser anulado, nada disso. A questão é que toda alta vai ser limitada, então você tem que ser mais exigente na sua tomada de decisão. É por isso que o mercado está ficando cada vez mais seletivo para quem vai ganhar muito dinheiro. Se você botar tudo isso na mão da sorte, eu sinto te dizer, mas você vai perder dinheiro no momento que é propício demais para você ganhar e fazer muita grana. Se você não souber o que você está fazendo, você vai ter prejuízo. E aí você chega e pergunta, beleza, mas o que eu compro? Hora de comprar, mas comprar o quê? O que seria melhor? E aqui nós temos uma parte técnica que vai te auxiliar nisso. Pensa comigo, nós temos Bitcoin, temos as altcoins. As altcoins dão um risco a mais para você. Então, em tese, você pode perder mais dinheiro nas altcoins de uma forma muito mais rápida do que no próprio Bitcoin. Só que o Bitcoin vai te dar um retorno mais limitado, enquanto as altcoins, se você se posicionar bem, você pode fazer de 5 a 10 vezes o que você está investindo. Mas claro que não é tão fácil assim, pelo amor de Deus, não vai acreditar que existe dinheiro fácil nesse mundo. Você tem que saber jogar o jogo, senão você sabe que entende que não tem dinheiro para todo mundo. Não faz o menor sentido todo mundo que investir e ficar rico. Tá? Então vamos voltar para a realidade aqui. Nós temos o seguinte: dois gráficos auxiliares. Um gráfico chamado total. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui para você ver como que você ter à disposição para você dados vai te dar uma certeza de uma tomada de decisão muito mais inteligente. Por que eu estou falando isso? Nós temos o total aqui. Douglas, o que significa esse gráfico? Esse gráfico vai representar o capital do Bitcoin e do Ethereum. Bitcoin e Ethereum são as duas maiores criptomoedas do mercado. Então, se você está querendo investir neles, você precisa ver esse gráfico dando indício de alta, tá? Focando em Bitcoin e Ethereum. Se você quer ganhar dinheiro com as altcoins, as outras criptomoedas com potencial de risco muito maior e potencial de ganho e um risco muito elevado, você tem que olhar outro gráfico chamado Total 3. E eu quero que você preste muita atenção nisso, que essa divergência é o que vai fazer você ganhar muito dinheiro. Bota uma comparação entre o Total 3 e o Total. Vou ficar trocando os gráficos para você notar a diferença. Pode ser sutil, você não tem apego. Olha só o topo histórico do Total. Está em 3 trilhões de dólares. Total 3, o seu topo histórico está em 1 trilhão de dólares. Agora presta atenção nessa distância do preço atual do Total 3 até o seu topo histórico, dá 80% de alta. Enquanto a projeção do total para o seu topo histórico é muito menor. Então, olha o potencial que a gente tem aqui de 40%. Presta atenção, eu vou resumir isso aqui e vou traduzir toda essa informação para você se você está voando. Nós temos um gráfico que diz todo o dinheiro que está no Bitcoin e Ethereum. E se você for comparar para o topo histórico, ele só pode subir mais 40%. Então, em tese, o teu investimento pode subir 40% em um caso muito bom, otimista, simples para o Bitcoin e Ethereum. Então, essa é uma visibilidade que você tem para o retorno para a tua grana, tá? Agora, vamos olhar o Total 3. O potencial dele já dobra para 80%.
Só que, em termos de porcentagem, claro que você pode ganhar mais com altcoins do que o próprio Bitcoin, mas o risco é maior. Mas não é isso que a gente vai prestar atenção. Eu quero que você olhe bem isso aqui, esse número. Aqui no gráfico Total 3, que é o gráfico que representa todo o dinheiro que está nas altcoins, se ele subir até o topo histórico, vamos ter uma alta de 500 bilhões de dólares. Anota esse número, tá? 500 bilhões de dólares. Agora eu vou para o gráfico do total normal. A alta dele representa 800 bilhões de dólares. Então peraí, Douglas, você está falando que o Bitcoin e Ethereum, eles vão captar muito mais dinheiro que as altcoins, porque o Bitcoin e Ethereum podem atrair 900 bilhões de dólares aproximadamente, enquanto as outras criptomoedas podem atrair só 500. Aí você fala, pô, mas não vale a pena. Mas eu quero te mostrar uma matemática interessantíssima que vai mudar a tua cabeça. Vamos pegar o tamanho de mercado do Bitcoin e do Ethereum. O Bitcoin hoje tem 1 trilhão de dólares de tamanho de mercado aproximadamente, significa que nele já foram investidos 1 trilhão de dólares. E você viu naquele gráfico comigo que o potencial que ele tem, se ele for atingir o topo histórico do tamanho de capital que ele já absorveu, ele pode acumular mais 900 bilhões de dólares. Então, se a gente for pegar todo esse dinheiro e jogar para o Bitcoin, em tese dobraria o preço do Bitcoin, beleza? O que é muita coisa, mas é 100%. Você vai dobrar a tua grana, pô, é possível? Muito, muito tranquilo. Só que não é um estouro como você imagina, de 1000%, 10.000%, o bastante para você mudar de vida e ganhar muito dinheiro. Fazer o seu dinheiro, ó, pum, dar um salto. Não tem como. Agora, se você for pensar nas altcoins, a gente ia falar do quê, né? Que elas podiam crescer em 500 bilhões de dólares. Só que o Bitcoin, ele já vale 1 trilhão. 900 bilhões não é nada, só dobra o preço. Agora, se você for pegar para as altcoins, olha só o tamanho de mercado delas, cara. 2 bilhões de dólares, 1,5 bilhão, e tem algumas abaixo de 1 bilhão, com milhões aqui. Então, o que aconteceria se esses 500 bilhões fossem inseridos no mercado para as altcoins? Significaria que se você botar 2 bilhões de dólares na mão de um projeto menor, já é capaz dele multiplicar por 10, 20, 30, 50 e te entregar um retorno de 1000%. Então, nós temos um potencial imenso nas altcoins e muito dinheiro para entrar, o que vai te dar um retorno muito maior do que se você for investir no Bitcoin ou no Ethereum. E aí vem a pergunta, mas qual que é a melhor opção nesse momento? E aí a gente tem que voltar um pouco para o gráfico. Disso que eu falei, você entendeu que as altcoins têm muito potencial para crescer porque são 500 bilhões de dólares que podem ser inseridos no mercado para as altcoins, que é o suficiente delas valorizarem demais. Agora, o capital que pode ser inserido no próprio Bitcoin e no Ethereum é um capital que é muito relevante, é muito dinheiro, mas não é o suficiente para o Bitcoin e o Ethereum multiplicarem por 10 o valor deles. Não tem como, isso é muito difícil porque precisa de mais dinheiro. Então o retorno fica nas altcoins menores. Só que se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que ir nessas criptomoedas menores. Mas como que você faz isso com inteligência? Para isso é muito simples. Esse gráfico Total 3 já indica muita coisa pra gente. Eu venho falando isso incansavelmente em vários vídeos. Então se você não é inscrito nesse canal, cara, você tá perdendo muita informação. Porque o meu objetivo é fazer você ganhar muito dinheiro com esse mercado, te dando informação de qualidade. E além disso, fazendo com que você aprenda no meio dessa história. Isso é importante para você ter autonomia no mercado. Se você quiser um conhecimento mais enxuto, direcionado, para você aprender ao máximo, explorar o máximo desse ciclo de alta, que na minha opinião vai ser a última grande chance para você fazer muito dinheiro, você clica no primeiro link da descrição e você vira meu aluno. Então qual que é o jogo aqui? Se esses gráficos todos estão caindo, você tem que buscar uma região que esse preço ele vai chegar no limite. Ele vai cair até certo ponto. Qual ponto é esse? E acaba sendo muito massa de você ver como que a análise gráfica ela funciona na prática. Porque nós temos linhas de tendência que são simplesmente traçadas ligando vários pontos em comum do gráfico. Olha só como é que esse ponto aqui bate com esse e que bate com esse, que foi onde o mercado segurou as duas quedas recentes que eu estou gravando esse vídeo. Então, se ele tem uma região para se segurar, é uma região de compra. Você tem que avaliar outros sinais, porque se você compra numa queda bem posicionada, você está aumentando o teu poder de compra, você não está comprando o topo.
Então é muito melhor você comprar na queda. Então você tem que ser um pouco mais minucioso para encontrar uma entrada muito bem feita para você aumentar seu poder de compra e lucrar mais no futuro. Como eu disse, se você comprar qualquer preço, qualquer negócio, qualquer moeda, você pode ganhar dinheiro, mas você tem que lembrar de vender, é muito importante. Agora, se você quiser maximizar uma grande oportunidade, você tem que fazer exatamente isso que eu estou te mostrando. Você tem que buscar sinais de entrada válidos, que o mercado esteja falando, o gráfico esteja falando no teu ouvido, cara, compra aqui que tá ótimo. E tem como você ter essa informação, esse feedback do mercado. Você só tem que aprender a analisar gráfico. E o mercado de alto risco, isso é muito necessário, porque sorte, isso aqui não é jogo de azar, sinto te dizer. Então você tem que saber jogar o jogo. Ele te dá informação, se você não sabe ler, você está deixando de ganhar dinheiro de uma forma qualificada e com segurança, porque se você está na base da sorte, do nada o mercado vai começar a cair, você vai achar que essa queda é o fim do mundo e vai vender, assim como tem muitas pessoas que estão assistindo nesse exato momento que não estão com a mentalidade de comprar nesse ponto, e sim com a mentalidade de vender. Como é que você vai vender em um suporte? Você tem que vender aqui em cima, não aqui embaixo. Não faz o menor sentido. Nem emocionalmente, nem tecnicamente, nenhum sentido. Não bate. Por que você está vendendo e depois o negócio cai 50%? Está esperando o quê? Que caia mais 50%, mais 90%? É possível, mas é uma zona muito mais propícia para você se posicionar, comprar, do que vender de fato. Tá? Então, olhando esse gráfico total 3, que é o gráfico das altcoins, todo o dinheiro que está inserido nas altcoins, você vê que aqui nós temos uma zona de compra. Eu venho falando isso aqui, já tem algumas semanas, eu falei quando o mercado estava aqui em cima, caso esse gráfico chegue nessa região aqui, comece a tangenciar essa zona, é zona de compra. E aconteceu exatamente o que eu falei, não querendo pagar de futurólogo, que nem sei se existe essa palavra, mas é uma questão de gerenciamento de risco. Eu não vou comprar aqui em cima, eu prefiro comprar quando o mercado estiver caindo. E se ele cair, qual que é a zona mais propícia para ele se segurar? Justamente essa linha de tendência. Então não tem nada demais, é simplesmente conhecimento de anos de mercado. Simples. E aí você vai pegar duas informações. Você tem um gráfico total e tem um gráfico total 3, que estão com o mesmo comportamento. Ambos estão segurando em uma linha de tendência. Se todos estão trabalhando em um suporte, que tecnicamente é uma zona de compra, que é um chão para o mercado segurar uma possível queda, bom, você tem duas opções. Você pode comprar o Bitcoin ou pode comprar o próprio Ethereum. Ou pode se aventurar nas outras altcoins. O que o gráfico diz que vale mais a pena? Nesse momento, acaba valendo mais a pena você se expor em altcoins, tá? Por conta do risco-retorno. Você pode ganhar muito mais dinheiro porque você está comprando a maioria das moedas com 50% de desconto. Senão, você só não vai fazer isso achando que é dinheiro fácil. Você pode quebrar a cara se você achar que o mercado tem obrigação de te dar dinheiro. A minha informação por trás disso é bem simples. A dominância do Bitcoin está rompendo para baixo e o rompimento dessa dominância para baixo que eu vinha falando com vocês já faz algumas semanas é muito importante porque muda a prioridade do mercado. Assim como ele está trabalhando em uma resistência que antes a gente viu um suporte, que era um chão para segurar uma queda. Agora nós temos um teto que impede desse gráfico subir mais. E esse gráfico vai dizer para a gente a prioridade do mercado. Se esse gráfico está subindo, a prioridade está no Bitcoin. Se esse gráfico está tendendo a cair, vale mais a pena você se expor em altcoins, porque elas podem dar um retorno muito mais favorável. E nós temos tanto um padrão gráfico de cunha ascendente na dominância, quanto uma resistência muito forte aqui para fazer essa dominância cair. E se essa dominância cai, você vai ter uma prioridade do mercado mudando, indo para quê? Para as altcoins. Então se você juntar a prioridade do mercado saindo do Bitcoin, indo para as altcoins, você vê que as altcoins já caíram 50%, 60%, que em tese, de acordo com o Fibonacci, é uma retração muito importante para as zonas de acumulação. Você tem uma informação excelente que acaba valendo a pena se posicionar, não de uma vez só, mas parcialmente. Para você fazer uma jogada, comprar tudo de uma vez, você precisa de conhecimento técnico. Se você não tem, você toma muito cuidado com o que você está fazendo com o teu dinheiro. Então, eu quero trazer uma perspectiva mais adiante, porque comprar agora, você precisa ter uma projeção de até onde eu vou ganhar dinheiro. Eu tenho uma excelente notícia. Nesse mesmo gráfico do Total 3, que nós temos aqui uma grande oportunidade de compra, nós temos também uma ótima projeção de lucro. Se você for pegar o histórico desse Total 3, você vai ver que gradativamente em todo o ciclo que o mercado entrega, ele cresce e se expande. Lá em 2017,
o Total 3 chegou no pico de 200 bilhões de dólares nas altcoins. Em 2021, ele chegou no pico de 1 trilhão de dólares. Então, cara, é uma multiplicação massiva das altcoins em 5 vezes. Só que nós estamos falando de bilhões de dólares, e bilhões de dólares é muito capaz de fazer a sua altcoin subir 10, 20, 1000%. É possível, mas não é tão fácil assim. Então, agora com esse novo ciclo, qual que é a perspectiva? Até onde pode isso? Qual é a expansão de mercado que nós estamos tendo? Se a gente traçar uma linha de tendência pegando estes topos, olha que interessante, nós já temos uma região de referência. E você vai ver caso o mercado ele continue respeitando aqui tanto essa linha de tendência de alta, que mantém a estrutura de alta, você tem aqui agora uma região de referência caso o mercado suba para ele bater num teto. Já é uma informação, porque você não está agindo no blind, que não está indo no cego, não sei o que está acontecendo, não sei para onde vai, agora você tem essa informação. Por quê? Porque quando o mercado chegar perto dessa região, você pode vender, você identificar alguns sinais de fraqueza da tendência para botar dinheiro no bolso, porque o que acontece depois é justamente isso aqui. O gráfico sobe muito, todo o mercado expande, muita gente vê lá no aplicativo, no celular, ganhando dinheiro pra caramba, é lucro pra caramba, mas essa galera bota dinheiro no bolso? Não. Porque ninguém vende, porque acha que vai ganhar dinheiro para sempre. E você precisa vender para você lucrar. Você precisa vender para você lucrar. Então, olha o que acontece depois. O mercado dá umas quedas sinistras e rápidas. Papo de, vamos lá, instantaneamente queda de 60%. Instantaneamente, depois, no ciclo de baixa, queda de 80%. Então, as suas altcoins podem perder muito valor. A gente já viu moedas caindo 99% porque as pessoas não venderam. Então, todo o seu lucro pode ir embora. Então, novamente, para você se destacar, você ser um vencedor nesse mercado, você precisa vender. Só que você precisa de uma informação aonde vender. E, bom, pelo menos, graças a Deus, nós temos uma região de referência. Essa região, se a gente for pegar esses topos históricos antigos, traçarmos uma linha de tendência, você vai notar que é bem possível que o mercado de criptomoedas atinja aqui seus 2 trilhões e meio de dólares nas altcoins. Isso aqui dá uma projeção de aumento de onde a gente está agora, de 400%. Isso é bem possível de fazer a sua altcoin valorizar muito. Só que você precisa comprar ela no momento propício para aumentar o seu poder de compra. E comprar agora com 50% de desconto é uma boa opção. Mas você tem que fazer isso com mais informação, não simplesmente por conta de um vídeo, porque você vai ficar voado, você não vai saber o que fazer no futuro, vai ficar perdido, e eu não vou estar aqui para sempre para ficar te botando coisa no ouvido e falando o que você deve fazer com o teu dinheiro, cara. Isso seria responsabilidade. Você tem que saber gerenciar a tua grana, ainda mais no mercado de alto risco. Tá? Isso aqui é mercado financeiro elevado ao extremo em escala de risco. Então as pessoas não entendem que é muito fácil, é muita imagem que ganhar dinheiro com cripto é muito fácil, mas isso não existe, cara. É muito fácil ver você ganhar dinheiro ali, ficar verde a tua carteira. Mas você vender já é outro papo. Agora imagina comigo se você escolhe uma altcoin para tua carteira, para compor a sua carteira, entendendo o risco que você está correndo. Vamos pegar ali na página 4 do CoinMarketCap, você está vendo projetos aqui com 200 milhões de dólares. E nós estamos falando numa projeção que o mercado pode ter uma expansão aqui de quantos trilhões de dólares? 2 trilhões de dólares. Se você pegar desses 2 trilhões, 200 milhões, que é muito pouco, de 2 trilhões, 200 milhões, cara, não é nem 1%. Então, quando você entende isso, você já sabe que se você pegar 1% de toda essa grana que o mercado vai expandir e jogar em um projeto como esse, já é capaz de multiplicar ele por 10, 20, 30. Então é aí que você entende o potencial do mercado. Mas novamente, cara, entenda que você tem que se posicionar de uma forma inteligente, senão você está negligenciando a tua grana. Ah, comprei semanas atrás que o mercado, ele caiu 50%, mas eu tô na tese de hold, eu vou comprar para sempre. E você não liga pro teu dinheiro, né, para ver 50% caindo e não pensar que eu podia ter comprado mais barato. Só que isso não é problema, comprar é uma parte fácil, o difícil é vender. Então se você não tá nem pensando na hora de vender, cara, você já tá fazendo errado, porque o investimento, ele precisa ter um ponto de compra e um ponto de venda, senão você não tem previsibilidade nenhuma de lucro. Você tá fazendo tudo errado nesse mercado.
Então bora acordar e levar as coisas a sério. Eu espero que tenha aberto um pouco a tua mente esse vídeo, porque isso é muito importante. Entender que esse mercado não é brincadeira e a parte técnica sim te dá uma base muito sólida para você se posicionar no mercado. E pode esperar, eu já falei isso em alguns vídeos, eu vou reforçar nos próximos que a tendência do mercado nas próximas semanas, nos próximos meses é ficar de lado e depois subir, o que torna uma excelente oportunidade para você fazer compras parciais e acumulações. Mas para isso você tem que ser muito minucioso na tua escolha, na sua leitura do mercado, não simplesmente na base da sorte, porque todo mundo está nesse caminho e você sabe que não é todo mundo que vai fazer dinheiro. E tudo que eu fiz desde meses atrás foi seguindo um plano. Eu já sabia que o mercado ia cair porque isso historicamente acontece. Alguns sinais já estavam demonstrando isso, eu tinha mostrado esses sinais para vocês. E o que eu fiz foi só esperar essa queda acontecer, que geralmente acontecia antes do halving, eu me posicionar, pegando quedas de 50% das altcoins, me posicionando naquele momento com um baita desconto, escolhendo criptomoedas selecionadas com grande potencial de retorno, justamente usando como base tudo que eu te mostrei nesse vídeo. Então acaba sendo muito mais confortante mentalmente e emocionalmente agir com um plano bem estruturado. Eu sei exatamente o que eu vou fazer agora, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer quando o mercado estiver subindo, porque essa aqui é a pergunta de milhões. O que fazer na hora de sair? Quando sair? Essa pergunta eu sei que a maioria de vocês não sabe responder, porque não tem nenhuma forma de descobrir isso sem ser usando análise técnica e descobrindo e fazendo a leitura da tendência de alta do Bitcoin, demonstrando fraquezas. O mercado vai subindo e tem como a gente identificar por meio de vários sinais, como o índice de força relativa, que mede a força do mercado, que ela está demonstrando uma quebra de toda a estrutura de alta. Então aqui você já pode ver claramente, nós temos dois topos aqui no RSI, nesse indicador, e olha que curioso, você vai notar que o preço do Total 3 estava subindo. Olha só que coisa bonita, ó. Subindo, subindo, subindo. Só que a força do mercado não estava indo na mesma direção, a força começou a cair. Isso nós chamamos de divergência. O preço está subindo enquanto a força não está sustentando o movimento. Então, alguma hora essa força vai se esgotar e o preço não vai conseguir sustentar a tendência atual. Moral da história, queda. E aí a gente só tem que buscar um suporte para posicionar nessas regiões, esperando agora um retorno, um respiro do mercado. Isso é essencial para você aproveitar o mercado e todo o potencial que ele tem para oferecer. Esse mercado é responsável por fazer uma mudança enorme na tua vida, fazer muito dinheiro, você consegue. Só que não vai ser todo mundo que vai conseguir. Eu sei que lá atrás muita gente perdeu dinheiro, deixou de ganhar, só que eu não quero que isso aconteça novamente com vocês. Então o que eu puder fazer para preparar, vou estar aqui fazendo. Se você quiser um conhecimento mais aprofundado, você clica no primeiro link da descrição, você vira meu aluno, ou você também. E se inscreve nesse canal que é muito importante, que todo o conteúdo que eu posto aqui, cara, é muito importante para você. Se você pegar bem o que eu quero dizer, você tá feito. No mais, tamo junto, forte abraço, sucesso.